Ai, 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 casei. E agora? É interessante esse assunto? Se você casou e não sabe o que fazer, ou se você quer casar e não sabe o que fazer, fica nesse vídeo, nós vamos trocar uma ideia muito boa. Pois bem, olha só que interessante. Eu decidi colocar esse tema, casei e agora, porque ele é bem interessante. Fica nesse vídeo, já dá um likezinho aí, é de graça, é só você apertar um botãozinho aí, tá tudo certo e a plataforma se encarrega do resto. Me casei e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Olha, gente, preste bem atenção. Esse vídeo ele vai te trazer uma ilustração de situações, só você dá um reflexo à luz, né? Ele vai te trazer uma ideia, uma ilustração de situações que podem ser mudadas, transformadas, tá? Para que não ocorra traumas durante esse tipo de situação. Porque unir duas pessoas já não é uma tarefa muito fácil, porque são duas pessoas com emoções diferentes, são duas pessoas com características diferentes, com culturas familiares diferentes e com ideais diferentes. Então, quando se une essas duas pessoas, o negócio é complicado. E eu vou até deixar uma dica interessante aqui. O tradicionalismo produzido pelo Criador é homem e mulher, certo? Normal, sem preconceito, sem nada. Existem pessoas que se unem com o mesmo sexo. Mas isso, por um acaso, deixa de ser um relacionamento? Não, não deixa. Só está fora de um princípio do Criador. Mas são relacionamentos que estão também fadados a problemas. O que fazer, como resolver, porque cada um deles também se achega com uma bagagem diferente um do outro. Então, vamos lá. Preste bem atenção, olha só. O livro de Lucas, eu vou ler aqui que está bem próximo. O livro de Lucas, no verso 14, do 28, aliás, no capítulo 14, do 28 ao 30, diz o seguinte: Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula os custos do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele. Está falando de uma construção. Então, há aí uma conotação interessante, né? E eles zombem dele, proclamando: Este homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Então, Jesus está dando essa instrução aqui, né? Então, nós precisamos saber para que linha que ele está levando esta conversa. Olha só. Pois bem, então está em nós construir. Construímos então planos para o dia seguinte, construímos ideias, construímos pensamentos, planos de um grande programa profissional e muitas outras coisas. Nós construímos também a vida a dois, certo? E ela se chama casamento, união, casamento. O casamento é uma das maiores torres em nossas vidas. Nele são postos sonhos, vidas, famílias, bens, materiais e etc. Por isso nós temos que calcular tudo com muito cuidado. Por isso é que eu falo para vocês, eu repito, aliás, até a fala que Jesus disse, você tem que calcular, porque se você for imaginar, você vai viver com essa pessoa por anos e anos. Eu conheço casais que já ultrapassaram 60, 70 anos, estão vivos, né? Então, quer dizer, não é algo assim tão simples, não é um projeto como os de hoje em dia, por exemplo, que muitas pessoas hoje em dia fazem, que são projetos assim, contratos nupciais. Contratos nupciais. Olha, o que é meu e o que é teu, e de repente, se acontecer alguma coisa no caminho, simplesmente vai um para cada lado. É por status? É por negócios? Não sei. Mas existem esses contratos nupciais e não é de agora, tá? Deixa eu abrir aqui um parênteses aqui, só paralisando aqui o
a leitura, você sabe muito bem que existem culturas e nações que os pais, eles escolhem as esposas. Lá no tempo dos profetas, isso acontecia muito. O próprio Deus falou, né, para o Abraão, por exemplo, olha, o meu servo, vai lá na nossa família e traz lá uma mulher para o meu filho Isaac. Jacó foi a mesma coisa, foi lá casar com os parentes lá, né, na família do Labão, o tio dele. Então, quer dizer, existem situações que são escolhas por outras pessoas, mas não deixam de ter os mesmos problemas do dia a dia de uma construção que pode desabar. Lembra, por exemplo, olha que eu lembrei que interessante, Ana, seu esposo, o Eucana, ele casou com Penina e com Ana. Com uma deu certo, com a outra tinha problemas. Então, quer dizer, ninguém está livre desses problemas. Um relacionamento está sempre à mercê de alguma situação contrária ou desagradável. Não é mesmo? Então, vamos continuar aqui. Muitos casais, então, se aventuram por conta da emoção e por isso desabam após algum tempo. Sentar e fazer os cálculos são necessários para este grande empreendimento. Os primeiros 3 anos normalmente são de ajustes, adaptações e busca de uma identidade conjugal. Sim, você às vezes não sabe nem como chama a esposa. Eu vou te chamar de benzinho, meu amor, vida, pelo nome, pelo sobrenome. Não é interessante isso, né? E Jesus ele nos adverte a calcular antes para não desabar. Por isso então que ele se coloca como o fundamento para este relacionamento. Lembre-se, não coloquei aqui no texto, mas você se lembra que Jesus fez a sua primeira aparição milagrosa em um casamento. Olha que interessante, né? Mateus 7, 24, 27. Acompanha aí depois com a sua Bíblia. Volta lá no primeiro texto que eu falei, vem para esse também. Diz o seguinte: assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, olha que coisa, enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Pois tinha seus alicerces firmados na rocha. Você sabe muito bem que Jesus também é considerado como a rocha. Tá? Continuando. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E o que aconteceu? Ela desabou e foi grande a sua ruína. Que coisa, né? Se você então está com a sua construção em andamento, mas parece que começou a aparecer algumas ruínas, umas rachaduras, então eu te dou uma dica, chama o mestre. Existe um mestre de obras chamado Jesus, ele pode transformar a sua edificação em um palácio real. Coisas fantásticas, magníficas. Mesmo assim, não isenta de problemas, mas com ele, dentro da sua edificação, as coisas podem ter um outro rumo diferenciado. Porém, se você já desabou, como se diz por aí, a casa caiu, né? Tome a decisão correta, buscando Jesus para o recomeço. Ele também recomeça, tá? Aprenda com seus erros. Você não é um fracassado, nenhum dos dois, tá? Mas sim, vocês são vencedores, porque conseguiram fazer algo e têm ideias e desejos de recomeçar. Então vocês são vencedores. E eu aqui dou uma outra dica bem interessante. Se por um acaso acontecer de cair a casa, ou de você imaginar que está caindo, saiba que você pode adquirir traumas emocionais ou problemas graves emocionais. E além de Jesus, você também pode consultar um profissional de saúde mental. Sim, psicólogos, terapeutas, pessoas que podem te orientar
E existem também psicólogos e terapeutas com bases cristãs, como é o meu caso. E nós podemos te orientar em uma mudança de vida para reerguer, para restabelecer a paz do seu grande empreendimento. Deixe o seu comentário, compartilhe com alguém que você sabe que está com algum tipo de problema como esse e vamos conversar. Um abraço e Deus abençoe.